Rita Maria Silveira, administradora. Quero comentar com você hoje sobre gestão do processo educacional diante do inesperado. Nós que trabalhamos com administração e principalmente com a gestão de entidades educacionais, nos deparamos sempre, constantemente, com desafios e necessidade de superação. Isso é uma constante, é o dia a dia do gestor. Mas o gestor da entidade educacional, ele tem desafios e obstáculos ainda maiores, porque nós trabalhamos para formar o profissional do futuro, o profissional que vai servir as empresas. A empresa contemporânea, ela exige um perfil muito avançado, exige um profissional que se renove constantemente. Cada vez mais os desafios para aquele profissional se apresentam e é muito importante a preparação pessoal para assumir esses desafios. O perfil avançado exige aquele profissional que aprende a aprender e tem humildade para aprender constantemente. Então, a gestão da educação trabalha já com esse desafio, com esse dificultador de fazer com que a empresa receba um profissional preparado para viver essa realidade. É um desafio bem grande e de repente nos deparamos em 2020 com um dificultador ainda maior, quando uma pandemia se instala e retira do gestor educacional suas usuais ferramentas. São ferramentas conhecidas que nos levam a atingir nossas metas. De repente, essa palavra usual nos leva a costumeiro, aquilo que eu já conheço, que eu domino, que eu sei fazer. Mas o inesperado é real, está sempre à nossa volta. Então a expressão da moda, entre aspas, se reinventar, é mais que uma expressão, é a necessidade real para fazer sobreviver a organização. Isto se aplica não só à organização educacional, mas a qualquer tipo de organização. Este se reinventar passa pelos tantos estudiosos que já nos falaram milhões de coisas no passado. Até numa citação de Gandhi eu lembro quando diz: a diferença entre o que fazemos e o que somos capazes de fazer resolveria a maioria dos problemas do mundo. Só sabemos do que somos capazes quando ficamos diante de uma barreira aparentemente intransponível. É o que está acontecendo conosco agora diante dessa pandemia. Parece intransponível. E tudo isso nos reporta a formação do administrador, que precisa estar preparado para uma realidade sempre diferente e mutante. Gerir uma organização que prepara o profissional para novas realidades inesperadas num mundo virtual e veloz não é uma coisa simples. Como é que vamos atender a necessidade das empresas que nos cobram que o profissional seja dentro daquele perfil que leva a empresa à sobrevivência? O gestor educacional, então, se depara com uma necessidade de impulsionar novos modelos com vistas ao futuro. Um futuro que já é presente. As equipes de professores, a grande maioria, foi formada dentro de uma realidade da sua época. E já se projetava um futuro, claro, naquele período, quando se formavam as pessoas, já se projetava um futuro que parecia estranho, meio ficção científica, mas que não era tão improvável. Só para ilustrar, em 1998 foi escrito esse livro, Futuro, Prepare-se, Cenários e Tendências para um Mundo de Oportunidades. Nesse livro, ousava-se já projetar um mundo empresarial para 2025. É uma obra de Marco Aurélio Viana e o Sérgio Velasco, né?
E olhando essa obra, me veio à cabeça assim, eu localizei algumas citações. Na página 174 tem um título assim, que eu anotei aqui. E se o provável acontecer? Numa das linhas, esta frase está assim, ó. E se há um aumento violento na onda de crimes? Será que isso é uma realidade hoje? Outra linha diz assim, e se há um aumento em função do turismo, de uma epidemia mundial que afeta a saúde do mundo? Vou repetir. Foi escrita em 1998 e faz reflexões no final do trabalho perguntando assim: a tecnologia vai ou não auxiliar o desenvolvimento do mundo? Pergunta ele lá: como será um mundo com uma população de 11 bilhões e no Brasil com 200 milhões de brasileiros? Vou repetir, ele estava em 1998. Entre aspas, salas de aula existirão por muito tempo? O processo educacional não será afetado pelas transformações oriundas da revolução da tecnologia? Então, pergunta no final assim: caminhamos ou não para um mundo melhor? Vejam bem, em 1998, o estudioso de administração projetava o que está acontecendo agora. A gestão da organização educacional, diante de uma pandemia mundial trazida de outro país, está tendo que se reinventar. Estamos encarando uma adaptação rápida de equipes, de professores e funcionários para utilizar o que a tecnologia nos oferece e fazer acontecer aulas, avaliações, trabalhos, tudo de forma remota, usando a tecnologia que, se soubermos bem usar, ela vai nos ser muito útil, sim. Ela é muito útil. Estamos convencidos agora que gerir a educação exige quebrar modelos antigos, sem perder o que já construímos. O que foi bom e que foi eficaz deve ser mantido, mas temos que nos abrir para o novo imediatamente. Preparação do gestor envolve saber usar essa tecnologia e projetar outras soluções tecnológicas em função do desenvolvimento e defesa do que temos de mais caro na nossa profissão: empresas e equipes. A empresa para servir as pessoas que estão dentro e fora dela, gerando resultados com base na sustentabilidade da vida humana e do bem-estar. Temos hoje, graças a Deus, recursos que eram inimagináveis em 1900. Nosso desafio, então, é pensar o novo. Por exemplo, a reunião virtual que estamos fazendo o tempo inteiro, um vídeo desse, é uma ferramenta que nos ajuda muito. Há mais soluções virtuais para nos apoiar diante desse impensável que ainda virá. O novo gestor pode ser muito mais eficaz se ele utilizar essas ferramentas avançadas de comunicação para promover as interligações entre as pessoas, gerando melhores resultados. Podemos gerar mais dados para embasar decisões mais precisas, produtos mais adequados. Podemos conseguir estatísticas mais reais para análise de todas as naturezas, inclusive sobre comportamentos que facilitem o bem-estar das pessoas. Pesquisas para descobertas diversas, aceitar o diferente, perceber a vantagem do novo, do desconhecido, que por vezes nós mesmos, nos amedrontamos com ele, ou rejeitamos, porque nós não conhecemos, porque nos ameaça. De repente não ameaça, é a solução que a gente precisa. Precisamos protagonizar a mudança, lançar ao novo modelo, lançar-se a novas emoções e sentimentos positivos, por que não? Acreditando que é o único caminho que nos resta
para desenvolver e sobreviver. O gestor educacional é fator determinante nessa transformação. Este é o profissional que as empresas de hoje e do futuro exigem. É urgente reinventar a prática da gestão educacional, juntando ao que já aprendemos, mas ousar e se lançar o desafio do novo. A nossa experiência atual nos acordou para o que não fomos preparados. Tivemos uma corrida para conhecer ferramentas virtuais, equipes se preparando às pressas, trabalho home office, aulas gravadas ou remotamente acessadas e tratar com a resistência do próprio aluno. Acabou sendo um grande aprendizado que nos provocou a refletir que a formação desse aluno também precisa e deve ser mudada. Flexibilizar modelos mentais. Embora precisamos de condições para que tudo isso aconteça a contento, mas é o trabalho a fazer. Adaptação a uma realidade estranha a priori. Adequar-se, aceitar. Não é fácil, não. Pode ser também um momento para se desenvolver como pessoa. A administração está diante de mais um desafio, mais um entre tantos que a gente já encarou. Mas eu ouso dizer, acredito que vamos vencer este e os demais. A gente já passou por Gary Hamel, liderando a revolução, já passamos por In the Hill, com novos gerentes. Tudo isso estava escrito, deterioração organizacional, e tudo isso nós fomos caminhando e hoje estamos em mais um passo. Acredito sim, se nos lançarmos de verdade a todos os desafios que vierem, nós vamos vencer. E nós vamos vencer.